Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Estou aqui já na aula de número 4, juntamente com vocês. Por favor, abram aí o arquivo onde nós paramos na aula passada, ou se você quiser, abra aí também o arquivo tema da aula 4 inicial, tá? Nessa aula de hoje a gente vai conversar aí sobre polilinha, vou falar com vocês a respeito de círculos e também sobre as ferramentas de arcos aqui dentro do AutoCAD. Mas para o finalzinho dessa mesma aula, a gente já vai começar a fazer o uso das ferramentas que a gente aprender na aula de hoje. Perfeito? Eu vou pedir para que vocês venham aqui por enquanto, coloquem aqui em portas, deixem aqui habilitado a camada portas e a gente vai entender então esses comandos aqui na sequência. O primeiro, né, eu já mostrei para vocês várias vezes aí durante as aulas, que é o comando linha. Vou colocar um pouco mais aqui do lado da nossa casa e aí eu vou mostrando alguns exemplos para vocês. Então, clicou aqui no comando linha, você tem pontos onde você, acionando o F8, a linha sai perfeitamente na horizontal, vertical e assim por diante. Ok? Finalizou aqui com o ESC, o comando fica ativo. Se você quiser que as linhas fiquem perfeitamente em ângulos, o que você vai fazer? Você vai vir aqui ó, e vai acionar esse comando aqui, ó, que é o comando polar, o rastreamento polar. Vindo aqui em personalização, você tem então o modo orto, que é esse que eu acabei de mostrar para vocês, e vocês têm o rastreamento polar. Deixem ele habilitado, e ele vai ficar aqui, ó, é um tipo de um círculo mostrando um grau, ali, ó, tá bom? Um ângulo. Quando você aciona então o rastreamento polar, automaticamente o orto desliga, ou vice-versa, eles não funcionam obviamente um com o outro, ok? Clicou aqui na setinha do lado, você vai ter então os principais ângulos já pré-definidos pelo AutoCAD. Por exemplo, ângulos de 90, 180, 270 e 360, ou seja, são múltiplos de 90. O meu está ticado aqui ó, no 45, então deixo o de vocês no 45. Quando eu fizer uma linha de 45 graus, vai dar uma pequena travadinha. Quando ele chegar no múltiplo, ou seja, 45 mais 45, vai chegar no 90. 90 mais 45, 135. 135 mais 45, 180. Então você tem aqui já alguns graus ou alguns ângulos já pré-definidos. Se você quiser criar novos, você vai clicar aqui em configuração, dentro de rastreamento polar, você clica aqui ó, nesse botão novo e aí você pode criar novos ângulos específicos, tá? Por padrão, o AutoCAD já vem com todos esses aqui, eu creio que é a maioria que a gente vai usar, tá? Então deixa aqui ó, no ângulo de 45. Observe então que o rastreamento polar está ligado. A partir desse momento, quando eu fizer um comando linha, a minha linha, ó, vou clicar aqui, para o lado direito aparece um rastreador verde, ou seja, eu estou no ângulo 0. Para a direita, pessoal, é o ângulo 0. Quando eu levar esta linha agora e ela atingir, observem que aparece ali do lado do cursor o ângulo de 22 graus. Quando eu atingir 45, o rastreamento vai aparecer. Observem lá. Então, eu tenho certeza que a minha linha está num ângulo de 45 graus de abertura em relação ao ângulo 0. Ok? Olha lá, 45. Aí eu clico. Ah, eu quero fazer uma linha perfeitamente em 90 graus. Então, eu sei que aqui é o 0, aqui é o 45, 90 é para cima. Então, a linha fica perfeitamente para cá. Eu quero fazer uma linha agora a 180. Então, eu sei que aqui é o 0, 90, 180 aqui do outro lado. Olha lá, é o ângulo invertido. Então, entende-se aqui no AutoCAD, pessoal, que os ângulos, eles são baseados, obviamente, pelo que a gente tem lá no transferidor de grau, que a gente tem lá na escola. Tá? Ó, deixa eu colocar aqui, ó, mais ou menos, para mostrar para vocês. Ó. Uma representação, tá? Então, vejam só. Opa, ficou um pouco tortinho. Deixa eu só fazer rapidinho para explicar para vocês. Então, deixa eu acionar também o círculo aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho um transferidor de grau, certo? Então, desse lado de cá, o lado oeste, é o ângulo 0, perfeito? Para o lado norte é o ângulo de 90, para o lado oeste é o 180, aqui é o 270 e voltando para cá é o ângulo 0 ou o ângulo de 360 graus. Então, essa informação é importante, tá? Então, quando você for desenhar linhas perfeitamente na sua horizontal, assim, acionem o F8. Olha lá, então a linha fica para cá. Ela vai ficar na vertical, horizontal, tudo certinho.
Precisou de ângulo? Aciona aqui ó, o atalho F10 ou clica aqui no comando. A partir desse momento, então, a linha vai ficar no 0, 45, 90 e assim por diante. Se você vir aqui trocar, eu quero o ângulo de 30, então clica aqui. A partir desse momento, a cada 30 graus, ó, aqui é o 0, quando chegar no 30, ele dá uma pequena travadinha. Quando chegar no 60, que é o múltiplo, ele trava. Quando chegar no 90, ele trava, tá? Muito bom. Entendendo isso, agora você vai observar aqui o comando linha aqui, ó, quando você clica, cada pedacinho que você fez é uma linha solta. Quando você usa o comando polilinha, mesmo que você faça exatamente o mesmo desenho, ó, vou apertar aqui o F8. Agora, pessoal, a partir desse momento, esse de cá, que é feito com polilinha, quando eu pauso o mouse sobre o objeto, aparece o nome ali polilinha. Então, indica que é um conjunto, é uma linha única, apesar de eu ter feito com 3 cliques. Essa daqui também eu fiz com 3 cliques, mas são pedaços de linha solto. Então, aqui ó, é linha, aqui é polilinha. Qual que é a finalidade, pessoal? A linha você vai fazer partes pequenas de desenhos. A polilinha ela é preferencialmente usada para você desenhar perfis de peças, perfis de piscina ou algo que você tenha que ter uma região fechada. Então, vocês vão ver ferramentas aí no futuro, nas próximas aulas, que é mais adequado você usar polilinha ou mais adequado você usar linha. Aí, conforme for a necessidade, eu vou explicando para vocês. E vai chegar um determinado momento que você vai precisar fazer o inverso. Então, vamos supor que você criou uma linha e você quer transformar em polilinha. Como que você vai fazer? Você vai selecionar todas as que você quer, todas as linhas, vem aqui em modificar, e em modificar você vai clicar nesse comando aqui, ó, que é o comando unir. Clicou no unir, a partir desse momento agora, a linha passou a ser uma polilinha. Olha lá, aparece polilinha. E aqui é uma polilinha, mas eu quero transformar em pedaços de linha. Então eu seleciono, venho aqui nesse comando aqui, ó, o explodir. Então eu vou estourar todas as linhas e elas vão se transformar em pedaços soltos. Olha aí. E a partir desse momento agora, então, eu tenho pedaços de linha. Maravilha? Entendido? Bacana, né, pessoal? Na sequência aqui, pessoal, nós temos os comandos de círculo. Os círculos, nós temos aqui várias opções. Um círculo que parte a partir do centro e depois até a extremidade, que é um raio. Clicou no comando, você vai clicar na tela e vai acionar o círculo para o lado. Se você desligar o F8, o raio fica solto. Aí você pode pôr a distância. Sei lá, eu quero um círculo com raio de 2. Digito 2, aperto Enter, o círculo é feito. Vem aqui com o dist, vai passar o mouse aqui, observem que ele vai encontrar o ponto do meio. Por quê, pessoal? Lembra aqui, ó, vindo aqui, configurações, snap é objeto, ó, o meio está aqui, ó, é uma bolinha, é o centro de círculo. Perfeito? Deixem todos habilitados dessa forma que eu mostrei para vocês. Em alguns momentos pode ser que você não queira que apareça esse centro, ou você quer que apareça e de repente está aparecendo um quadrante, ou tem uma linha perto, está aparecendo um quadrado. Como que você vai fazer para pegar aquele comando de precisão que você quer naquele momento? O que você vai fazer? Então, por exemplo, eu vou acionar um círculo e eu quero pegar somente o centro desse círculo. Então, eu posso acionar a tecla Shift, seguro o Shift e botão direito do mouse. Olha só, então do lado do cursor já vai aparecer as principais ferramentas de precisão. Então, eu quero aqui, ó, ponto do meio. Clico aqui, ponto do meio, só vai aparecer aqui no meu projeto o que for ponto do meio. Não tem, porque o ponto do meio refere-se então ao meio de uma linha. Então, eu preciso de um centro, né? Ó, Shift, botão direito, vem aqui ó, na opção ó, centro. Então, agora no AutoCAD só vai mostrar um que é um centro. E aí eu clico e faço o círculo aqui normalmente. Entendido, pessoal? Shift, botão direito do mouse, você tem à sua mão rapidamente, então, as funções de precisão. Voltando então aqui ao círculo, eu tenho então um círculo com diâmetro. Clico aqui na tela, agora ao invés de pôr um raio, eu ponho um diâmetro, sei lá, um diâmetro de 3. Então eu tenho um círculo com um dist, que aqui, ó, de um quadrante até o outro eu teria um diâmetro de 3. Ok? Na sequência, pessoal, nós temos aqui um círculo com 2 pontos. Obviamente que eu preciso, então, ter 2 pontos. Então, eu vou ter aqui uma linha, Enter, e uma outra linha. Então, eu tenho 2 pontos aqui. Peguei o comando círculo de 2 pontos, automaticamente o AutoCAD vai gerar um círculo que caiba entre esses 2 pontos. Olha lá, certinho. Perfeito? Vou apagar.
Aí eu vou ter então agora 3 pontos. Vou fazer aqui bem para cá, o outro ponto aqui separado. Então eu venho aqui, ó, círculo de 3 pontos. O AutoCAD vai clicar, né, vai gerar um círculo, aliás, aqui, de forma que caiba o círculo nesses 3 pontos. Então, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3. Ele passa exatamente pelos 3 pontos e gera o círculo conforme a distância desses pontos. Ok? Muito bom. Aí depois, na sequência, eu tenho, sei lá, uma situação como essa. Uma linha aqui e uma outra linha aqui. Então, eu quero que caiba um círculo aqui dentro, tangenciando, ou seja, passando pela lateral dessas linhas. Então, nesse caso, eu uso o círculo aqui, ó, tangente, tangente e raio. Então, eu vou tangenciar essa face, vou tangenciar essa outra e vou colocar o número do raio. Sei lá, 2. Aperto Enter. Então, o AutoCAD vai gerar um círculo de 2 de raio, tangenciando essas linhas. Perfeito. Se eu tiver 3 linhas, aqui, ó, vou fazer essa aqui mais afastada, eu quero um círculo que tangencie essas 3 linhas. Talvez essa daqui vai dar um probleminha. Vou clicar, vou esquentar o quadradinho dela e vou levá-la um pouco mais para lá, tá? ESC. Então, vamos lá. Ó, eu tenho aqui, ó, tangente, tangente, tangente. Então, eu vou tangenciar essa linha, tangenciar essa e tangenciar essa. Olha lá, o AutoCAD gerou um círculo que caiba tangenciando exatamente ali as 3 linhas. Deixa eu selecionar com a janela verde. Foi apenas de exemplo, vou deletar. E um pouco mais aqui ao lado, pessoal, nós temos as opções de arco. Os arcos aqui, pessoal, é o seguinte. Eu, por experiência própria, e vou até passar para vocês, a gente usa com mais frequência 3 arcos. É esse aqui, ó, de 3 pontos. Esse aqui, ó, início, fim, direção. E esse último aqui, ó. Tá bom? Ou, aliás, pode ser esse aqui, ó, centro, início e fim. Observem nessa janela aqui que é bem intuitivo, pessoal. Você tem um arco de 3 pontos, ou seja, você vai clicar na tela, ao passo que você der 3 cliques, você tem um arco. Ó, você pode fazer ele do formato que você quiser com 3 cliques. É um arco de 3 pontos. Perfeito? Um pouco mais abaixo, observem que aqui fica separado um painel onde você tem uma sequência. Ó. Todos começam com um início, todos na sequência tem um centro e depois tem uma variação. Ou seja, pessoal, se eu vou fazer um arco que ele tem um início, então eu tenho um início do arco, do desenho arco, e depois o centro do arco. Então, olha só, onde eu clicar o primeiro clique vai ser o quê, pessoal? Aqui, ó, vai ser um início. Então, eu quero que o meu arco inicie aqui. Ele vai iniciar aqui. Agora, o segundo clique é um centro. Então, eu venho aqui, ó, início. Esse aqui vai ser o centro. E agora eu determino, então, para que lado que o arco vai girar. Aqui, no caso, ele está no sentido anti-horário. Se eu apertar o scroll, ele fica no sentido horário. Ó, soltou o scroll, ele inverte. Perfeito? Ó, aqui ele está no sentido anti-horário. Segurou o scroll do mouse, ele fica no sentido horário. Tá? Tudo bem? Então, pessoal, observem só o seguinte. Aqui na sequência, então, o que eu tenho? Eu tenho aqui, um pouco mais abaixo, ó, esses daqui também começam com início. Só que aí depois, ao invés de ter o centro, eu tenho o fim. Então, olha só, esse aqui, início, fim e direção. Então, ó, eu vou clicar. Então, vai ser o início dele. E aqui eu já vou determinar o fim dele, do outro lado. E aí, para o lado que eu colocar, vai ser a direção. Olha aí. Então, por aqui você já consegue entender para que serve cada um desses. Esse aqui, ó, tá vendo? Esse de baixo, ele tem um centro, ele inicia-se pelo centro, depois ele tem um início e depois ele tem um fim. Esse daqui é o mais usado, pessoal, que ele faz a representação do que a gente tem lá do compasso. Ok? Então, clica aqui, ó. Ele tem, olha, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Ele tem um centro, um início e depois um fim. Então, ó, centro, que no caso aqui seria a agulha do compasso. O grafite aqui, ó, vai ser o início e aí depois eu tenho o giro. Olha aí, que é exatamente isso daqui, ó, que a gente tem. Ó, ele tem um centro, ele inicia e depois eu determino o fim dele. Olha aí, tá bom? Que é o mais usado, bem simples de se usar. Então depois você pode vir aqui, dar uma olhada, pesquisar todos eles direitinho para que serve, mas basicamente os mais usados. 3 pontos, início, fim e direção, centro, início e fim. Que são aí realmente os mais utilizados. E por fim, nós temos esse continuar. O continuar, o que significa? Aonde você parar o último arco que você fez,
ele vai emendar aqui e vai continuar a sequência. Olha só, eu não criei esse daqui, então eu clico em continuar, ele cria aqui ó, um outro arco também na sequência. Olha aí que legal. Então, para isso que serve a opção ali, continuar, essa daqui, tá bom? Reiterando, pessoal, arquinho de 3 pontos, fácil, né? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Arco de 3 pontos, 1, 2, determino então se ele vai ser mais aberto ou fechado e clico o terceiro clique. Esse outro aqui, ó, início, fim e direção. Eu tenho um início, um fim e uma direção. Olha aí que legal. O outro aqui, esse, pessoal, o mais usado. Eu tenho um centro, eu tenho um início e eu tenho um giro. Posso clicar com o Ctrl e inverter o posicionamento do giro. E olha lá, aí eu determino onde eu quero que ele finalize, tá? Os demais aqui, ó, você vai observar que ele tem aqui, ó, por exemplo, esse, ó, centro, início e um ângulo, tá bom? Ou seja, ele tem um centro, ele tem um início e aí você pode pôr um valor de ângulo, sei lá, uma abertura aqui de 45 graus, aperto o Enter. Quando eu clico aqui, ó, a partir desse centro aqui, ó, então ele tem uma abertura de 45 graus ali, ó. Olha lá. Deixa eu pausar aqui para ver se ele aparece a informação. Acabou não aparecendo, mas ele tem aqui ó, uma abertura de 45. Tá legal? Então depois, com o tempo, você dá uma olhadinha aí nos arcos e, obviamente, que a gente vai desenhando algumas coisas aí durante a aula e vocês vão entendendo cada vez mais o uso deles. Vale lembrar, pessoal, que é o seguinte, todos os comandos aqui no AutoCAD, por exemplo, ó, vou acionar o comando círculo. Quando eu clico no comando, observem aqui ó, na barra de comandos que ele já te dá algumas informações por aqui também. Ou seja, eu posso clicar aqui ó, e mudar para que ele seja um círculo de 3 pontos, para que ele seja um círculo de 2 pontos, ou para que ele seja uma tangente, tangente raio. Então, se eu clicar aqui, ó, esses comandos também funcionam. Ó, vou clicar no 2P, eu clico. Então, agora, ao invés de ter um círculo com raio, eu terei que fazer um círculo com 2 pontos. Olha aí, que legal. Ah, peguei aqui o comando arco. Clico aqui no comando arco, aí eu tenho o arco comum com 3 pontos, ou eu já posso vir aqui ó, e clicar no arco que tenha um centro. Olha aí, então ele vai ter exatamente um centro. E aí depois eu determino o giro dele. Então sempre quando vocês pegarem os comandos aqui, ó, seja linha, polilinha, o comando que for, pessoal, não esqueçam, dá uma olhadinha aqui ó, na barra de comandos para ver qual que é a alternativa que o AutoCAD está te oferecendo. E se você errar algum comando ou fizer alguma coisa errada, ele também vai te dar um puxãozinho de orelha por aqui. Ele vai dando informação, ó, não dá para você fazer isso, corrija isso, tá? Então, a barra de comandos aqui, pessoal, ela é essencial aí para os nossos trabalhos, tá? Pessoal, é o seguinte, eu vou desenhar aqui uma porta usando o comando retângulo, mas aí eu vou mostrar para vocês adequadamente na próxima aula, tá? O comando retângulo, como que ele funciona. Então, por exemplo, se aqui no banheiro, pessoal, ó, eu venho com um dist. Eu sei que a minha porta, daqui até aqui, ela tem um vão de 80. Obviamente que a porta ela vai abrir para cá e ela tem que ter lá os seus 80, não é isso? Então, eu posso desenhar um retângulo com comandos linha. Olha só, eu venho aqui, clico, coloco a linha para cima. Observe que eu estou com a camada portas e vou digitar, então, ponto 8. Maravilha, opa! Vou colocar agora com o F8 ligado para a esquerda a espessura da folha. Vou colocar 3 centímetros, então é 0,03. E aí eu vou descer, vou mostrar para o AutoCAD essa linha aqui e vou clicar aqui e vou fechar. Então eu desenhei a folha da porta com 3 por 80. Perfeito? Então a gente sabe que nos desenhos a gente tem aqui um arco. Então qual que é o melhor arco que a gente pode usar aqui, pessoal? Será esse daqui, ó, que é o centro, início e fim. Então eu clico aqui, ó, centro, início e fim. Olha aí o arco feito certinho. Para facilitar o nosso trabalho, o que a gente faz? A gente aciona o atalho A, que é o arco, e depois a letra C. Por que a letra C, professor? Porque aqui, ó, quando eu acionei o atalho A, ó, vejam bem, pessoal, deixa eu explicar direitinho para vocês. Acionei o atalho arco, não é? Quando eu acionei o A, apareceu aqui na barra de comandos o botão chamado centro. Mas observem que aqui no nome centro, a letra C está pintada de azul. Ou seja, é o atalho desse botão. Então, conforme os comandos que você observar aqui, independente do idioma que você esteja utilizando o AutoCAD, observem aqui qual que é a letra que está pintada de azul. Então, você clicando na letra,
ou digitando a letra, aliás, vai acionar o atalho desse respectivo subcomando. Então, conforme eu apertei lá o arco, eu quero um arco com centro, eu não preciso vir aqui na barra de comandos e clicar exatamente no botão. Basta eu olhar qual que é a letra que está pintada de azul e digitar. Então, eu estou vendo ali que é a letra C. Então, eu aciono a letra C, aperto Enter. Então, a partir desse momento, eu tenho um arco com centro. E aqui é o centro dele. E aí eu venho, clico e trago para cá. E clico aqui do outro lado. Olha aí, que bacana. Tá bom? Vamos testar mais uma vez, só para reiterar o assunto. Eu quero desenhar um arco aqui. Atalho A, Enter, C, Enter. Clico aqui ó, na dobradiça. Clico aqui em cima, trago para cá. Finalizo o arco aí rapidamente. Tá bom? Então, pessoal, todas as ferramentas de desenho, a partir de agora, elas vão se intercalando e a gente vai entendendo aí o uso de cada uma delas, tá? Para finalizar a aula, vamos acionar a paleta de camadas e a gente vai criar uma camada nova chamada níveis. Ó, níveis. Essas níveis aqui, eu vou pedir para que vocês coloquem ela com a cor 140. É uma linha contínua e é uma linha fina, aqui ó, 0.13. Vou clicar aqui, deixar ela selecionada. E a gente sabe que nos desenhos, pessoal, a gente tem separação de níveis de piso ou de altura. Então, eu vou pedir para que vocês façam aqui a separação dos níveis. Então, vamos imaginar que o proprietário ele vai chegar aqui, ó, do lado de fora, vai entrar para a sala. Obviamente, a gente sabe que a sala é um pouco mais alta. Então, a gente vai separar esse nível aqui, ó, com essa linha. Ou seja, uma aresta fina lá embaixo. Ok? Quando o proprietário estiver na sala, ele for para a cozinha tem separação de piso? Geralmente sim, pessoal. Então a gente coloca um piso mais baixo, com aproximadamente 1 centímetro de espessura mais baixo, por se tratar de uma área molhada. Ok? Então a gente vem aqui e faz uma separação nesse nível. Quando a pessoa estiver na cozinha, ela for lá para fora, para os fundos da casa, tem separação? Tem. Então a gente vem e coloca uma linha aqui. Quando a pessoa estiver na cozinha e for para o corredor e para o dormitório, tem separação de nível? Da cozinha, sim. Para o corredor. Aqui, ó. Deixa eu fazer do outro lado, que é melhor. Desse lado de cá, ó. Isso. Porém, aqui, ó, do corredor para o dormitório é o mesmo piso, então não precisa colocar. Já para o banheiro, a gente sabe que os banheiros são mais baixos também. Então a gente vem e coloca uma linha aqui. E aí depois a gente determina as posições da soleira, tá bom? Então a gente já vai determinando isso daqui, pessoal, porque aí nas próximas aulas a gente vai desenvolver as simbologias de nível, simbologias de corte, para a gente já começar a entender as alturas então da planta baixa, tá legal? Pessoal, ficamos por aqui, estudem aí o AutoCAD, vou salvar o arquivo aqui como tema da aula 4 final e aguardo vocês então na aula de número 5. Pessoal, tudo de bom. Permaneça-se firme aí nos seus estudos, tá legal? Um grande abraço, pessoal. Tudo de bom.